Fala galera, eu sou Paulo Ferreira e esse é mais um vídeo para o nosso Centro de Informações. Bom, vamos lá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre furadeira e martelete. Qual que é a diferença de ambos e qual que é a funcionalidade, por que essa diferença? Bom, para começar a gente vai falar sobre a opção de furação em impacto, que muitas das pessoas ficam com dúvidas, né, na hora de comprar. O vendedor vai lá e fala, aqui você precisa de um martelete, aqui você precisa de uma furadeira. E o consumidor acaba tendo aquela dúvida, né? Mas por que essa diferença toda, né? Qual que é o equipamento correto para aquela utilização? A gente vai tirar essas informações aqui. Bom, basicamente hoje, quando a gente quer furar uma parede, fazer um serviço doméstico, ou mesmo industrial, a gente fazer instalações, a gente tem que usar aquela famosa broca de viga. E para a gente saber qual que é a diferença do martelete para a furadeira, a gente vai começar pela ferramenta que se utiliza na mesma função, que é a broca de vídeo. Enquanto a gente está falando, está passando uma imagenzinha aqui logo em cima, tá a broquinha para você ver a ponta dela. Na ponta da broca de vídeo, ela tem exatamente o que a gente acabou de falar, uma viga. A viga, que é um material de alta dureza, essa viga ela não vai furar, por incrível que pareça, a maior parte das pessoas imagina que tanto a furadeira quanto o martelete, na função de impacto, eles furam girando. Mas o que quase ninguém sabe é que eles furam na realidade batendo. Por isso que ela tem essa pontinha de vídeo ali, que é na hora que ela tem um impacto, ela vai fazer a perfuração. Aí com o helicoidal, onde ele gira, ele vai centralizar o furo e remover essa porosidade. Agora vamos entrar um pouquinho sobre a furadeira. Hoje, quando a gente vai falar sobre furadeiras, a gente tem uma gama muito grande de produto. Seja furadeiras de 400 watts, 500 watts, 650 watts, 800 watts, 750 watts, 1010 watts e assim vai subindo. Tem furadeiras com duas velocidades, controle de gatilho. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em outro vídeo, mas hoje eu quero se atentar a uma funcionalidade dessas furadeiras, que é essa parte de impacto, aonde a gente vai usar para furação em concreto e alvenaria, que é onde a gente vai usar na nossa casa para furar um quadro, uma instalação, na indústria colocando parabolt, enfim. Então vamos falar sobre isso. Hoje, dentro de todas as gamas, né, a grande maioria das furadeiras tem essa opção do impacto. Por quê? Na opção primordial dela, que é a parte de furação, ela não tem o impacto porque é para furar metal e madeira. Quando se coloca o impacto, a máquina ela começa a dar alguns coices, né, aquele tanquinho. E normalmente a gente coloca ela para furar a parede e a gente vê que não tem uma diferença tão grande nessa parte do impacto na furação, mesmo que tenha uma diferença muito grande na potência. Por quê? A furadeira tem impacto, ela gera esse impacto por um sistema chamado came e engrenagem. O came é uma peça onde ela tem uma engrenagem frontal, a gente vai passar as imagens logo acima, e a engrenagem que vai logo ali após o induzido, que vai para o eixo pro mandril, ela também tem a parte de tensão frontal e lateral. Quando elas se entrelaçam, elas expandem. Quando ela expande, ela faz esse dito impacto. E é de costume, né? A gente acaba de comprar uma furadeira, quando a gente acaba de comprar uma furadeira, a gente está furando e ela está indo super legal. Com o passar do tempo, o cara coloca mais pressão e vem aquele fator ombro, né? O cara começa a furar e coloca a máquina no ombro e vai forçando. O que a gente não sabe é que ali a gente está desgastando a máquina praticamente no seu 100%. Por quê? Como a gente já falou, o que está o impacto na furadeira de impacto é essa função de came e engrenagem. Quando eles se entrelaçam, eles expandem, formando assim impacto. Quando você coloca a máquina no seu ombro ou faz uma pressão um pouco maior para agilizar o seu trabalho, o que você está fazendo? Você está fazendo com que esse came e essa engrenagem se entrelacem por mais tempo e que diminua essa expansão, o que faz um desgaste natural, um desgaste maior do came. O came já é uma peça que tem um desgaste natural, né? Porque é normal, como ele se entrelaçam ali, ele vai desgastando, vai perdendo impacto, você vai levar uma assistência técnica, ele vai trocar o came e a engrenagem, está zero a máquina tem impacto de novo. Porém, quando você monta em cima da máquina, você gera um certo desgaste. Se tiver algum técnico de manutenção que estiver assistindo esse vídeo, quiser deixar sua opinião aí, é bom que enriquece o vídeo, a gente tem mais informações, aprendizado sempre é bom. Mas até onde me consta, é assim que funciona. Você montou, a máquina vai sofrer um desgaste maior, esse came e essa engrenagem, eles vão perder essa eficácia e a máquina você vai acabar perdendo a potência dela na furação de impacto.
Aí que você vai ter aquela máquina antiga sua, que você sempre coloca no seu ombro e sempre força, mesmo quando está furando tijolo baiano ou mesmo concreto. Agora uma funcionalidade que é ideal a gente falar aqui. Todas as furadeiras que a gente tem no mercado têm impacto. Elas são feitas especificamente para furação em alvenaria. O que é alvenaria? Tijolo baiano, bloco cimentício, drywall. Por quê? Quando a gente fala concreto, a máquina tem que ter muito mais impacto para fazer esse tipo de perfuração. E quando você chega num concreto muito duro, quem mora em um condomínio sabe, ainda mais na base térrea ali, que é onde tem o concreto mais bem usinado, o concreto com maior resistência, na hora que você vai furar ali o concreto, você sempre sofre um pouquinho mais para furar. Então, quando você tem uma furadeira padrão, normal que o cara sempre dá aquela pressãozinha um pouquinho maior para fazer essa furação. E aí que a gente tem o desgaste natural do equipamento. Então, sempre quando a gente fala com o consumidor final, que é o cara que vai fazer as furações esporádicas, a gente sempre orienta fazer a furação onde não tem concreto e usar a máquina sem forçar. Agora você que tem uma microempresa, ou uma construtora, ou uma locação, ou uma grande construtora, o ideal é que quando você vai comprar um equipamento nesse sentido, você compre um martelete, que é o que a gente vai falar agora. Então, falando sobre o martelete, para a gente dar continuidade no vídeo, o martelete ele já muda um pouquinho sobre a furadeira. A gente comentou que as furadeiras elas furam por impacto. O impacto, quando a gente fala em martelete, ele é medido em joules. Então, os marteletes de entrada eles já medem em torno de 2,4, 2,7 joules, que é muito maior do que uma furadeira padrão. Eu não peguei informações sobre qual que é os joules de uma furadeira padrão. Se tiver alguém de fábrica ou com técnico, por favor, pode deixar nos comentários, vai enriquecer bastante o vídeo para a gente ter mais informações e repassar para o nosso público. Agora, sobre o martelete, ele tem uma diversidade muito grande da furadeira. Vamos começar pelo mandril. A máquina furadeira ela já começa com um mandril de pressão, não é um mandril de pressão, mas é um mandril comum, né? Um mandril de chave ali que a gente tem. Só que esse mandril ele é feito para até um determinado impacto. É comum quando o cliente compra um martelete, ele não quer ter dois equipamentos, ele comprar o famoso mandril adaptador, que é uma haste SDS Plus que vai dar encaixe no martelete com rosca para o mandril padrão. E quando ele coloca o mandril padrão, a ideia primordial é trabalhar fazendo a furação em metal e madeira de forma esporádica. Porém, eles pegam e acabam usando direto na parede, direto no concreto, direto na utilização padrão. E normalmente esse mandril dura assim, uma semana, 3 dias, no máximo 2 semanas. Por quê? O impacto do martelete ele é tão grande que ele acaba estourando as peças internas do mandril. Então o mandril começa a se soltar, ele começa a se partir, porque o impacto é muito grande. Por isso que na construção do martelete não se tem mandril de chave, se tem o famoso mandril SDS, que é o SDS Plus, um mandril de encaixe para martelete, para impacto. Hoje, quando a gente fala em SDS, é um engate padrão, ele pode ser Plus ou Max. É muito legal a gente falar porque às vezes o pessoal não sabe qual que é o encaixe do próprio martelete. O martelete, normalmente, em grande padrão, não é uma regra, mas assim, em grande padrão, na maioria das marcas, ele vai de 2,5 a 5 kg no Plus, ou seja, na realidade 2,5 a 4 kg no Plus, de 5 kg a 11 kg no Max, que é o encaixe mais grosso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas depois eu vou pegar um vídeo só para a gente falar referente a esses marteletes. Voltando para o martelete Plus. O mandril dele de encaixe é próprio para resistir ao impacto. Ele tem um porta-ferramenta, tem as pinças, as engrenagens, são várias pecinhas pequenas que são bem montadas para na hora que você entra com a broca de engate, ela possa se acoplar e não sofrer o mesmo desgaste do mandril de chave na hora que ele sofreu o impacto. Esse martelete, na hora que o usuário vai utilizar, ele já sente logo de cara que ele não tem que fazer o mesmo esforço de uma furadeira padrão. Uma furadeira padrão, falando de uma furadeira convencional, uma máquina de 750 watts, 680 watts, ela é até mais ou menos 13 milímetros no concreto. O martelete ele já parte começando aí de 4 milímetros indo até 24, 25 milímetros normalmente. Acho que o menor que se tem hoje no mercado é para 20 milímetros. Então, assim, eles pegam bastante brocas bem grossas, uma dimensão bem grossa. Quanto ao comprimento da broca, a broca SDS Plus ela é famosa porque ela tem brocas mais extensas, que se usa muito em ramo de telhadoras,
onde o cara tem que colocar um paraboot um pouquinho mais comprido. Essas brocas você tem no formato convencional da vidia convencional e no formato X, né, que é as brocas onde o pessoal mais usa para vergalhão. Mas basicamente o que vai divergir da furadeira para o martelete é que o martelete ele é próprio para furação de concreto. Você não tem esforço e você não tem o desgaste do came e engrenagem que nem se tem na furadeira, que a gente falou agora há pouco. O martelete ele é eletropneumático. O martelete ele tem um conjunto de pistões, diferente da furadeira com came e engrenagem, que facilitam e aumentam a longevidade do martelete, porque esses pistões eles podem bater, eles têm um desgaste muito curto, muito longo, aliás, em relação à furadeira. Então eles podem dar maior impacto na parte de furação e por muito mais tempo. Então na parte de furação de concreto, além de você ter uma ergonomia melhor por não ter que fazer tanta força para a furação, você conseguir fazer furações desde as brocas menores às brocas maiores e com comprimentos diversos, você não tem que forçar tanto o equipamento e o equipamento sofre muito menos desgaste. É normal o pessoal que trabalha com martelete furando concreto, instalação de elevador, gradil, parte predial, ter martelete trabalhando em 4 ou 5 anos sem desgaste, desde que seja na função primordial, na função correta. Porque esse martelete ele tem a função de furação com impacto, a função de furadeira e a função de rompimento. Na função de rompimento, as fábricas colocam que o uso é esporádico. Ele é um martelete perfurador e rompedor. O que significa, Paulo? Que se você tiver alguma coisa para vocês romperem, removerem, ele vai ter a funcionalidade também. Porém, ele não é para longas escalas. Se você é um pedreiro, se você é um construtor, você tem que arrancar um reboco, se você tem que arrancar um azulejo, se for coisa pequena, você pode fazer. Agora, se você tem uma obra inteira para fazer, uma casa inteira para fazer, o martelete STS Plus não é o martelete correto. Aí seria o STS Max. Mas a gente vai fazer um vídeo só para falar a diferença desses marteletes, para que vocês possam entender um pouquinho melhor a particularidade de cada um deles. Agora, voltando, a diferença sobre o martelete e furadeira. O que é o melhor para vocês? Qual que é a utilização de vocês? Hoje, qual que é a forma que a gente orienta nossos clientes? Hoje, quando o cliente é um consumidor final, ou mesmo uma pequena empresa, e ele tem algumas furações esporádicas em alvenaria, mas as furações maiores serão em metais ou madeira, o ideal é que você adquira uma furadeira com impacto, porque serão furações pequenas, quando for na alvenaria vai ser coisas esporádicas. Agora, quando você é um construtor, quando você tem as furações mais para concreto, se essa é a sua demanda, se essa é a sua necessidade, o ideal é que você adquira o martelete, porque é um equipamento que vai te dar maior longevidade, é um equipamento que vai ter melhor resistência, você vai gastar menos com manutenção, você vai gastar menos com peça, é um equipamento que vai dar uma durabilidade muito maior para o seu trabalho e você vai ficar muito mais contente. As brocas também vai ter baixo custo e você vai ter muito mais gamas de brocas com comprimentos e muito mais facilidade de encontrar a broca padrão. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo.